Sendo A e B números reais quaisquer, considere as seguintes afirmações. Primeira, A menos B ao quadrado é maior ou igual a zero. Segunda, se A é maior que B, então A ao cubo é maior que B ao cubo. Terceira, se A é maior que B, que é maior que 1, então 1 sobre A maior que 1 sobre B, que também é maior que 1. Bom, eu vou começar então com a primeira, né? E salientando que nos três casos aí, A e B são números reais, são números quaisquer, positivos, negativos. Quando eu falo aqui, eu vou fazer esse tipo de questão e diz que os números, enfim, as afirmativas, enfim, são organizadas com números reais, eu tenho que pensar nos números como eles positivos, logicamente, isso aí todo mundo vai pensar, mas também eu tenho que pensar nos negativos, eu tenho que pensar no zero e tenho que pensar nas frações. Então, nota que essas afirmativas aqui, ó, elas devem funcionar para qualquer número real. Então, eu não posso ir simplesmente pensando em situações de números positivos, ok? Bom, vamos começar com a primeira ali. Diz que A menos B ao quadrado é alguma coisa maior ou igual a zero. Bom, está me dizendo que resulta A menos B ao quadrado, um valor positivo ou zero. E aí faz todo sentido, né? Pensa comigo, ó. Se o A for maior que o B, o da frente é maior que o de trás, né? A maior que B, então significa que A menos B resulta um valor positivo. Né? Por quê? Porque o primeiro é maior que o segundo. E aí, se eu pego um valor positivo e elevo ao quadrado, vai dar um valor positivo. Ok? Se o A fosse menor do que o B, aí eu teria A menos B resultando um valor negativo, já que o da frente seria menor que o outro. Então eu teria aqui negativo ao quadrado, e negativo ao quadrado também dá positivo. E se A e B fossem iguais? Nada impede, né? Aqui está dizendo que A e B são números reais quaisquer, então não fala que eles devem ser diferentes. Então eu posso dizer que A é igual a B, e se A é igual a B, significa que A menos B é igual a zero. E aí, zero ao quadrado dá zero. Isso também está contemplado aqui, ó, a igualdade a zero. Então, realmente, A menos B dará sempre ou positivo ou negativo. Ok? Portanto, a primeira ela é verdadeira. Eu poderia fazer com alguns testes. Por exemplo, assim, ó, se o A for igual a 5 e o B for igual a 2, o que eu terei aí? 5 menos 2, 3. E aí eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9. Dá positivo. Se eu colocar agora os dois negativos, o A igual a menos 5 e o B igual a menos 2, eu tenho então A menos B, olha só, A menos B vai ficar menos 5 menos o menos 2. Isso é o mesmo que menos 5 mais 2 menos 3. E aí, menos 3 ao quadrado continua dando 9. Então, significa que não importa, né, o tipo de A ou o tipo de B que eu coloque ali, A menos B elevado ao quadrado, né, o quadrado de alguma coisa é sempre o resultado maior que zero ou pelo menos igual a zero. Bom, então a primeira aqui deu verdadeira. Vamos pensar na segunda. A segunda está me dizendo que se A é maior que B, ó, agora ele está garantindo que o primeiro é maior que o segundo. Se A é maior que B, então eu tenho que A elevado ao cubo, A na terceira potência, é maior que B ao cubo, B elevado
na terceira potência. Bom, vou pensar primeiro com o número maior que 1, tá? Positivo. Então eu tenho assim, ó, se o A for, por exemplo, igual a 5 e o B igual a 2, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho 5 ao cubo, A ao cubo eu tenho 125, e B ao cubo eu tenho 2 ao cubo, que é 8. E aí realmente, ó, 125 é maior que 8. Isso é fácil, né, de chegar na conclusão. Isso é uma situação bastante óbvia. Mas se eles fossem negativos, por exemplo, A igual menos 2 e B igual a menos 5. Ah, professor, mas por que tu trocaste agora eles de lugar trocando o sinal? Porque observa que o A tem que ser maior que B. Então o A tem que ser menos 2 e o B menos 5 para que o A seja maior que menos 5. O menos 2 seja maior que menos 5. E aí fazendo aqui a elevação. Ó, menos 2 ao cubo, menos 8. E menos 5 ao cubo, menos 125. Então isso dá menos 8 e aqui menos 125. E aí realmente, ó, menos 8 é maior que menos 125. Então também satisfez. Então eu testei positivo, rolou, negativo também. Como A é maior que 0, então eu não posso ter os dois igual a 0, mas eu poderia ter um deles igual a 0. E agora eu vou testar frações. Não esquece que o A tem que ser maior que B. Então, por exemplo, assim, A igual a, sei lá, A igual a 5, né? Pode ser, né? A igual a 5 e B igual a 2. Então eu tenho... essa eu já fiz, né? Essa eu já fiz. Então A igual, vamos colocar A igual a 1 meio e B igual a 1 quinto. Ó, duas frações e o A é maior que B. Tu sabe que 1 meio é maior que 1 quinto. Então, elevando ao cubo o A, quer dizer aqui, ó, A ao cubo, eu elevando 1 meio ao cubo, isso resulta 1 oitavo. E eu elevando B ao cubo, eu tenho 1 quinto, 125 avos. E aí eu sei, né, que 1 oitavo é maior que 125 avos, porque é 1 dividido apenas por 8. Enquanto que aqui eu tenho 1 dividido por 125. Então, nota que foi satisfeita esta condição para número positivo, para negativo, para fracionário. Então, nesse caso aí, eu tenho uma outra situação verdadeira. E aí eu vou analisar a terceira. A terceira diz que se o A, que é maior que B, mas também maior que 1, então eu tenho que 1 sobre A mais 1 sobre B, ou seja, o inverso de A, mais o inverso de B. Não, o inverso de A é maior que o inverso de B, e isso ainda é maior que 1. Bom, só aqui, né, eu já consigo perceber que eu posso dar uma negativa. Porque assim, por exemplo, ó, fazer aqui nesse espaço. Ó, o 1 sobre A tem que ser maior que 1. Ou aqui, ó, pegar aqui que está mais curtinho. Ó, 1 sobre B tem que ser maior que 1. E lembra que B é maior que 1. Então, se eu pensar que B é maior que 1, por exemplo, B igual a 3 meios, sabe que 3 meios é 1,5, é maior que 1. Então, 1 sobre B seria 1 sobre 3 meios. O que esse 1 faz nesses 3 meios? Inverte, né? É o inverso do B. Então, isso é igual a 2 terços. E 2 terços aqui, ó, não é maior do que 1. 2 terços é menor do que 1. Então, já estaria aí classificada como falsa apenas por esse raciocínio.
E aqui, ó, 1 de 3 meios que vira 2 terços, tu pode pensar também que é 1 que multiplica pela segunda invertida, né? 1 vezes 2 terços, 2 terços. Ok? Então já consegui estabelecer aí consegui perceber, né, que essa terceira aí é falsa. E aí eu poderia fazer com valores, os mesmos valores que eu testei ali, ó. A igual a 5, B igual a 2. Aí eu tenho 1 sobre A, 1 quinto. Maior que B é igual a 2, 1 sobre B, 1 meio. Isso é maior que 1. Bom, primeiro que 1 meio não é maior que 1, nem 1 quinto. E que 1 quinto aqui também não é maior que 1 meio, né? A gente sabe que 1 quinto, na realidade, ele é menor que 1 meio, já que eu estou dividindo 1 por 5. Então o resultado aqui é menor. Aqui eu estou dividindo 1 para 2, é menor. É maior aqui, então eu tenho 0,2 e aqui eu tenho 0,5. Portanto, essa terceira se estabelece como falsa. Eu tenho primeira e segunda verdadeiras, a alternativa D. Ok? Então era isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado nos estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.